Olá a todos, o meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas a este episódio do Automation Talks. Este podcast, promovido pela Doc Digitizer, tem como objetivo fazer showcase de projetos de transformação digital, AI e automação e projetos inovadores, mas acima de tudo discutir o futuro onde a tecnologia irá moldar a sociedade em que vivemos e onde nós, enquanto seres humanos, teremos que conviver aqui com software, tecnologia, robôs, algoritmos, que em alguns casos nos facilitarão a vida, mas em tantos outros nos levantarão aqui alguns desafios. Para esta missão, terei sempre comigo o Aníbal e em backstage a nossa Raquel, que nos ajudarão a fazer, em conjunto comigo, ajudarão a tornar este projeto interessante e viável e com episódios espetaculares como tem sido até aqui. O podcast está disponível nas plataformas habituais e antes de passar a palavra e vos apresentar a nossa convidada de hoje, gostava de agradecer o facto de em pouco mais de 5 episódios termos já ultrapassado os 1000 desculpem, estou-me a entusiasmar, 100 subscritores, mas mais do que o número de subscritores, o feedback muito positivo que nos tem chegado das pessoas que gostaram bastante dos vários episódios que tivemos e tivemos feedback sobre quase todos eles, portanto significa que todos os episódios que fizemos de alguma forma tocaram o coração de alguém. E como estamos no Natal e podemos pedir coisas ao Pai Natal, a melhor forma que vocês têm para nos ajudar enquanto projeto, e se gostam destes episódios, é sem dúvida partilhá-los nas vossas redes, porque é a forma mais simples que nós temos de mais e mais pessoas ouvirem estes episódios e com isso também termos mais alavancagem para trazer mais convidados e fazer mais episódios ainda. Portanto, lanço-vos esse desafio, que se quiserem ajudar a Automation Talks a crescer, está nas vossas mãos e é só um clique. Hoje temos um episódio fantástico para discutir aqui um tema que, pelo menos para mim, é completamente novo e certamente que para o Aníbal talvez será. Estamos sem rede, estamos sem rede. Estamos sem rede. Vamos aprender muito mais. Estou a fazer este episódio para me instruir a mim próprio. Espero que com isso também possa produzir aqui um conteúdo interessante para vocês. Temos a Rita Casemiro, exato. Casemiro, e passo a palavra ao Aníbal para nos introduzir a nossa convidada. Obrigado, João. Olha, antes de falarmos da nossa convidada, da Rita Casemiro, queres falar sobre a periodicidade que vamos passar a ter dos episódios ou não? Excelente, excelente. Sim, porque é uma pergunta que nos têm feito. Epá, vocês lançam isto sempre em dias diferentes, é assim muito difícil para mim acompanhar. Pronto, para endereçar esse problema latente nestas 100 pessoas que nos acompanham, nós vamos marcar um dia, que é segundas-feiras, aliás, mais concretamente domingo à meia-noite, para as Cinderelas que estão na festa, quando voltarem para casa, poderem já na noite de domingo ouvir o Automation Talks. Vai ser sempre às segundas-feiras, madrugada vai ser publicado e, portanto, todas as segundas-feiras poderão levar este conteúdo para a vossa semana e começar assim a semana com conteúdo inspirador. Ok, então pronto, sem mais demoras. E quando isto voltar ao normal, as pessoas, quando estiverem a caminho do trabalho, na pesada segunda-feira, poderão ouvir os nossos episódios. Rita Casemiro, uma convidada de peso, começou por tirar Business Administration na Universidade de Bath, em UK, entre 2009 e 2013. Consequentemente, ora vejam, tem 2 mestrados, um em Gestão e Economia pela Universidade Nova, aqui já em Portugal, a nossa conceituada Universidade Nova, entre 2013 e 2014, e um mestrado em Finanças pela Universidade Católica, mais tarde, em 2018 e 2020. Desde 2008 que esteve em vários estágios, inclusive 2 meses em Moçambique, portanto desde cedo, acredito eu, mas saberemos mais à frente, que começou a trabalhar em projetos com elevado impacto social em Moçambique. 2014 esteve na Nova Social Consulting como Management Team Member até 2015. E onde em 2015 acredito eu ter sido o projeto aqui com mais relevância para
para a Rita, entrou para a Maze, onde permanece até hoje e desempenha funções como Researcher e Analyst. É agora Head of Acceleration. Irá-nos explicar o que é a Maze, portanto, aqui uma aceleradora para projetos com impacto social. E este ano entrou para a Native Scientist como Advisor Board Member. Portanto, a Rita tem algumas medalhas que lhe podem fazer pesar o corpo para a frente, e saberemos mais sobre isso. Em 2014, foi uma das 24 selecionadas para entrar para o programa onde permanece até hoje, 11 meses depois, como World Merit. Rita, disse tudo bem? Alguma coisa que não tenha dito corretamente? Não. Bem-vinda, Rita. Foi uma boa análise do meu LinkedIn. Para quem não vai ter imagem, só vai ouvir o áudio, deve pensar a Rita como uma pessoa já de 60 anos, com uma carreira gigantesca, mas na realidade a Rita é uma jovem e, portanto, é a altura certa para mudarem do Google Podcast para o YouTube, para tirarem as vossas ilações. Bem-vinda, Rita. Obrigado por teres aceito o nosso convite. E eu começava por te perguntar... porquê projetos de impacto social? Ou seja, porquê é que alguém que teve uma formação académica em gestão decide ter uma carreira muito ligada a este tipo de projetos e se estes projetos em particular têm alguma componente tecnológica ou não, mas acima de tudo, porquê impacto social? Porquê é que sentiste inclinada para aí e não para outra coisa qualquer? Ok, claro. Então pronto, vou falar sobre a minha experiência pessoal, não é? Existem muitas razões que levam alguém com o meu background, ou seja, de gestão, a entrar neste mundo, mas a minha história bom, é um bocadinho influenciada, ou seja, eu sou um bocado influenciada quando era mais jovem, em criança, pelos meus pais, que sempre tiveram muita presença em ações de voluntariado, faziam donativos, com alguma periodicidade e estávamos muito envolvidos com organizações sociais. E eu, como criança, acabava por ir com eles e acabava por estar em contacto com muitas realidades que eram muito diferentes da minha. E isso abriu-me, ou seja, desde cedo aqui uma consciência de que a minha realidade é muito particular e que existem muitas outras. E muitas dessas outras são muito menos privilegiadas que a minha e que há aqui alguns... Ou seja, e havia um sentido de alguma injustiça, algo que não está a correr bem, não é? Porque há pessoas que realmente têm uma falta de acesso a alguns recursos, pronto, que poderiam equilibrar as condições das suas vidas. Pronto, e isso foi algo que esteve comigo desde muito, muito cedo e sempre muito presente. Entretanto, eu também desde relativamente cedo, cerca dos 15 anos, que percebi que gestão e gestão de empresas era uma área que eu gostava de explorar mais, porque acho que tenho o perfil e sempre me fez sentido e, portanto, acabei por fazer faculdade nessa área. E, eventualmente, durante a minha faculdade, eu comecei a continuar as minhas ações de voluntariado, que sempre fiz, e comecei a querer, ao mesmo tempo, ganhar experiência profissional, ia fazendo muitos estágios, estava constantemente a trabalhar no verão, sempre à procura de oportunidades para poder ganhar experiência, mas também para entender o mercado, ou seja, perceber o que é que eu gosto, o que é que não gosto, o que é que faz sentido para mim. E então comecei a procurar oportunidades que me permitissem, por um lado, criar este impacto social de alguma forma, portanto, estar envolvida com as ações de voluntariado, por assim dizer, mas entregando as competências que eu estava a aprender na faculdade. Pronto, e aí era um bocadinho... Ganhava duas coisas, não é? Por um lado estou a contribuir, por outro estou a ganhar a experiência que preciso no mesmo contexto. E foi assim que eu fui para Moçambique, para a Fundação HK, porque eu queria muito ter alguma experiência em África e não queria fazer o voluntariado típico, porque já tinha alguma experiência nesse contexto e queria realmente ganhar experiência profissional. E então acabei por conseguir uma oportunidade de ter um projeto de consultoria estratégica dentro da Fundação. Mas pronto, tudo o resto me fez sentido, ou seja, estou a aplicar tudo o que estou a aprender na faculdade, é exatamente a mesma coisa, gerir uma
fundação com impacto social a gerir uma empresa que esteja focada em obter lucros, portanto, do ponto de vista de alguém que está a fazer aquele projeto, e, portanto, fez muito sentido. E aí, esse projeto em Moçambique, para mim, foi um grande aha moment de, espera, este mundo do impacto social precisa de pessoas com o percurso que eu estou a fazer, ou seja, precisa de competências de negócio, precisa de competências de gestão, e portanto há aqui uma necessidade, e lá está, não é? Olhamos para o mercado, quando há uma necessidade tem de haver aqui uma oportunidade, e foi aí que eu então comecei a explorar mais este tema do empreendedorismo social e comecei a estudar e a fazer cada vez mais e a perceber que havia negócios sociais e pronto, e eventualmente apercebi-me que havia já um conceito que era o impact investing, ou o investimento de impacto, pronto. E tudo aí, pronto, foi depois uma avalanche de descobertas, mas começou um bocadinho com esta junção dos dois mundos e de perceber que fazia sentido, pronto. E diz-me uma coisa, nesse sentido, e para quem não conhece, nós normalmente somos bombardeados com notícias de startups e de empreendedorismo, mas não, e até de investimentos e unicórnios e não sei se já existe o unicórnio social ou não, mas queres-nos explicar um bocadinho a diferença do que é uma tradicional associação de apoio social, uma ONG, quais são as diferenças para, por exemplo, uma startup de impacto social? Existe diferenças? São a mesma coisa? O tipo de projetos que passam pela Maze, mas assim de forma mais geral, o que é que difere um do outro? São mais empresas? É mais, tem a vertente mais de financiamento também? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Para leigos? Claro que sim. Então, estes exemplos que eu mencionei acabavam por ser muito mais, ou seja, são associações ou organizações sem fins lucrativos que trabalham numa lógica muito mais de caridade, pronto, se pudermos aplicar esse termo. Entretanto, eu estou, ou seja, se olharmos para o mercado como um espectro, não é? Em que temos serviço social, que tem esta lógica um bocadinho mais filantrópica ou mais de caridade, em que não há aqui um modelo de negócio sustentável, ou seja, há problemas sociais e tem de haver resposta. E depois procura-se financiamento, seja através de privados, de empresas, de fundações que financiam a existência dessas soluções, seja através do financiamento público, porque num Estado social como o nosso, o Estado tem a responsabilidade de providenciar algumas soluções, não é? Para grupos menos privilegiados. Pronto. E aí estamos a falar de um lado do espectro. Temos o outro lado, que é o lado do mercado, que são as tradicionais startups. E a Maze, eu posso explicar um bocadinho o que é a Maze, mas vou só continuar com este raciocínio. A Maze trabalha podemos dizer que trabalhamos nestes dois lados do espectro, nas duas pontas. Portanto, temos aqui um trabalho a tentar perceber como é que podemos resolver os graves problemas sociais e como é que podemos ajudar o Estado a fazer um melhor trabalho, a criar soluções e a tentar realmente erradicar estes problemas, mas trabalhamos também do outro lado. E o outro lado é a perspectiva de, lá está, problemas sociais ou o problema ambiental que temos, a crise climática, são necessidades de mercado. E isto traz oportunidades, sempre. E, portanto, é olhar para os problemas sociais e ambientais como grandes oportunidades de mercado. E é tentar aplicar as lógicas de mercado, quando alguém pensa em criar uma empresa, e aplicar exatamente os mesmos conceitos, que é, ok, eu tenho aqui um problema. Tentar perceber quem são os intervenientes que estão aqui à volta deste problema e perceber como é que eu posso criar valor. Ok. Pronto, e é isto. E isto são o tipo de empresas com que nós trabalhamos. São empresas que têm uma solução que resolve um problema social ou ambiental com um modelo de negócio sólido. Okay. Porque nem tudo o que está a tentar, nem tudo o que tem impacto social tem de ter uma componente de caridade. Mas também este lado do espectro, e às vezes há um bocadinho este conceito, este lado de startups de impacto não vem de todo substituir o outro lado. Tudo é relevante. Ou seja, os problemas são tão grandes, tão graves, que quanto mais soluções e quanto mais formatos a tentar resolvê-los, melhor para João, todos. permite-me aqui fazer uma pergunta, diz. antes que a conversa avance, só porque eu acho que convinha ficar claro. Portanto, trocando por miúdos, não é? E para nós que estamos aqui sem rede, a Maze, no fundo, nós tivemos aqui já duas aceleradoras de startups para empresas
eu não quero dizer normais porque posso ser mal entendido, mas quer dizer, para outro tipo de empresas com modelos económicos e etc., no fundo para serem rentáveis, a Mace acaba por ser aqui uma aceleradora para empresas somente de impacto social. É isto? Percebi bem? Não poria as coisas dessa forma, porque a forma como eu entendi aquilo que disseste foi que nós não priorizamos a componente lucrativa. E priorizamos, ou seja, não priorizamos face ao impacto. Tratamos os dois como necessários para haver soluções sustentáveis. Porque a sustentabilidade financeira de uma empresa e de uma solução é muito importante. E não podemos esperarmos que o Estado financie tudo ou que a filantropia seja capaz de financiar tudo o que é necessário. Portanto, é necessário nós encontrarmos aqui modelos empresariais, por assim dizer, que tenham a componente do lucro como uma prioridade, mas em que, e é aqui que entra um conceito que nós chamamos o lockstep model, em que a razão pela qual aquela empresa existe é a resolução daquele problema social. E, portanto, o serviço ou o produto que eu desenvolvi e que eu presto ao mercado é exatamente para ir ao encontro daquele problema, ou seja, para o resolver. E isto faz com que o modelo de negócio e o modelo de impacto estejam completamente juntos. É o lockstep. Estejam completamente juntos. E um não é mais importante que o outro. São os dois muito importantes, porque um alimenta o outro. E é esta a ideia, é este o tipo de empresas que nós tentamos promover. Porque nós acreditamos que, ou seja, há aqui uma série de tendências no mercado que mostram a importância destes negócios, ou seja, a importância das empresas enquanto conceito, de se tornarem mais sustentáveis de um ponto de vista de impacto social e ambiental, para além, obviamente, do financeiro, não é? Mas, ou seja, as grandes empresas neste momento, nós vemos, as grandes multinacionais, estão todas a lutar para se tornarem mais sustentáveis, para terem uma presença mais ativa na resolução de problemas sociais à sua volta, para serem mais responsáveis. Ainda está tudo a tentar perceber como é que se faz. Mas quais são as motivações? São os consumidores, que neste momento, é muito marcado pelos millennials, não é? Fala-se muito. Mas cerca de 68% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por um produto ou um serviço em que saibam que é mais responsável para com a sociedade que um que não seja. Isto é brutal. Isto é do lado dos consumidores. Do lado dos colaboradores, como é que tu atrais e retens talento? Os colaboradores, também, muito, mais uma vez, marcado pela mesma geração e as que vêm a seguir, mas não só, mas pronto, esta é a grande força, querem contribuir, querem passar os seus dias a trabalhar para uma missão que faça sentido. Querem ser bem remunerados, querem comprar casas, o que seja, claro, mas não querem estar a trabalhar para algo em que não veem um propósito. O sentido de propósito é extremamente importante. E tu, enquanto empresa, ou consegues, ou seja, dar isso, ou então não tens um futuro assegurado. E por outro lado, é o lado dos investidores, não é? Tu, enquanto empresa, tens de atrair investimento. E cada vez mais, os investidores têm esta noção de impacto muito presente e tentam filtrar, quando fazem um investimento, pelo impacto que aquela empresa está a ter, positivo, negativo, e fazem uma escolha muitas vezes priorizando o impacto positivo. E isto porquê? Mais uma vez porque acreditam, conseguem perceber a lógica da batata, não é? Que é, se tu estás a contribuir positivamente, o potencial de teres um futuro próspero é maior. E por outro lado, há aqui uma mitigação de risco. Porque uma empresa, por exemplo, os grandes escândalos que nós ouvimos falar, por exemplo, a BP, o oil spill que eles tiveram, é porque esta componente de tu teres uma responsabilidade perante os ecossistemas à tua volta não é maximizar. Se tu tiveres essa responsabilidade muito, muito, muito presente, todas as operações da empresa vão estar alinhadas com a preservação desse ecossistema, porque é uma prioridade. Isso faz com que, à partida, tu estejas a mitigar os teus riscos, que são riscos, em primeira instância, se calhar ambientais, mas depois trazem riscos reputacionais, de negócio, Rita, brutais. mas deixa-me desafiar-te aí nessa assumption, no seguinte sentido. Primeiro, acho interessante
o facto de vocês procurarem, no fundo, não colocar o lucro e o impacto social em dois pratos da balança, ou seja, o que vocês querem, ou seja, como duas coisas que não podem existir em conjunto. Acho que isso é interessante e percebo, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, numa startup um projeto nasce dessa forma, nasce com esse lock que tu falaste, organicamente vai crescê-lo e vai potenciar tanto o lucro como o seu impacto. Mas gostava de desafiar para olharmos um bocadinho agora para esse exemplo que deste das grandes empresas, ou seja, em que perceba esta ideia de, ok, se eu estiver fora deste trend, estou mal, mas em que medida é que, de facto, eu estou no... Ou seja, a minha intenção de estar no trend é realmente genuína, ou seja, em que medida é que estas ações que são realizadas pelas motivações certas, que são aquelas que tu disseste, e não são realizadas meramente uma ação de marketing, onde as empresas têm que depositar algum dinheiro no seu programa de sustentabilidade, que, by the way, a maior parte das empresas até é gerido pelo departamento de marketing, o que indicia já algo de interessante. Achas que é justo dizer que todos estão com as intenções no sítio certo? Ou isso é irrelevante porque o que interessa é estar no trend? Então, eu não acho que o que interessa é estar no trend. Eu acho que o que interessa é fazer alguma coisa que seja real. Que a motivação que esteja por detrás seja uma motivação por lucro, sinceramente, não me... Seja, claro que eu preferia que toda a gente tivesse bons corações e tivesse as motivações certas. Se a motivação não for essa e for uma questão de lucro, mas se as ações e as atividades daquela empresa estiverem alinhadas com o que faz sentido, no ponto de vista de impacto, ou seja, se todos estes critérios estejam a ser levados a sério e a ser aplicados de uma forma verdadeira, autêntica, não me importa de todo que a motivação se calhar não seja a mesma que é a minha. Isso não me interessa, porque o que me interessa no final do dia é o resultado final. Mas tu falaste de outra coisa, que é o que nós chamamos o greenwashing ou o impact washing, não é? Que é certo. Dizer que faço, mas não faço. Isso é completamente diferente, isso nem é... Isso para mim não conta, não é? Porque mas acontece era muito. Isso que eu ia perguntar. Tu que estás dentro da área, sentes que ainda acontece muito? Não. Acontece, claro, é um grande desafio que nós enfrentamos. Nós enquanto mercado e nós enquanto sociedade como um todo, mas nós enquanto profissionais desta área mais do impacto social e ambiental, é um desafio muito grande, porque... Mas como é que acontece? Ou acontece, seja, claro. na medida em que... Desculpa interromper-te, Rita, mas estava-te a perguntar como é que... Eu tinha a mesma dúvida que o João, que é como é que isto acontece, principalmente num mundo em que, apesar das fake news e que todos estamos habituados, mas estávamos a falar em off que o mundo era pequenino, ou seja, sabe-se de tudo. Como é que grandes empresas, grandes multinacionais conseguem viver essa mentira e fazer com que isso não passe de uma atividade de marketing? Como é que isso acontece? Oh, Rita, deixa-me ajudar-te. Como é que tu nos ajudas a distinguir, quem está de fora, a distinguir o que é realmente orgânico e genuíno do que é menos genuíno? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, e quero mesmo acreditar que cada vez vai existir menos, ou seja, que em comparação com ações bem feitas e reais, cada vez o greenwashing é menor. A uma escala total, é possível que o greenwashing continue a aumentar, porque de repente é um tema maior, mas eu quero acreditar que vai haver cada vez mais empresas responsáveis e a fazerem as coisas certas. Como é que se distingue? Distingue-se com acesso à informação. Nós, enquanto consumidores, eu própria, às vezes consumo, e vou muito ao encontro daqueles 68%, não é, dos consumidores que preferem produtos sustentáveis, mas às vezes eu estou a fazer, quando eu começo se calhar a ler mais, se calhar as escolhas que eu fiz, que achava que eram as melhores, não são as melhores, porque eu não sabia, por uma questão de ignorância do meu lado. E não quer dizer que a empresa me tivesse a mentir. Quer dizer que eu, enquanto consumidora, também não sei muito bem
não compreendo o que é que impacto significa no seu pormenor, ou seja, não sei fazer as perguntas certas às empresas sobre os produtos que utilizam os materiais que utilizam na sua produção, sobre a sua cadeia de valor. Há uma série de coisas que nós, às vezes, enquanto consumidores, não estamos habituados a fazer estas perguntas. E é uma questão de educação e cabe-nos muito a nós. Por outro lado, eu acho que é isto. Nós, enquanto consumidores, nós, enquanto mídia, ou seja, vamos querer mais transparência, e as empresas estão a trabalhar, ou seja, já perceberam que a transparência é fulcral e estão a trabalhar muito nesse sentido. E quando nós, se calhar, vemos que há uma empresa que não é muito transparente e que tem imensas bandeiras verdes e o que seja, e algo não nos parece fazer sentido, então temos de explorar. Mas é explorado, e há muitas coisas, há muita informação que já existe e que depois não recebe a atenção que devia. Mas cabe-nos a nós ser mais robustos no filtro, não é? Fazer a nossa due diligence. Due diligence é uma coisa que é um processo que é expectável num investidor, mas não é expectável enquanto consumidor. Certo. E nós, quando consumimos, estamos a investir. E devíamos ter essa obrigação, não é? Esse sentido de responsabilidade. Fala-me então, antes de irmos para as startups, se calhar até mais do que isso, falaste-me há pouco, afloraste um bocadinho o que é Maze. Fala-me um bocadinho de quem é que vocês são, porque é que foram criados e que tipo de atividades fazem, para depois também discutirmos um bocadinho mais as startups, que acho que há aí muitas... Tenho aqui já algumas perguntas na manga. E já agora fazer um teasing. Vocês estão agora com um processo claro. com uma campanha de candidaturas para novas startups, certo? Eu vi no vosso LinkedIn que... Sim. Bolas, por isso acho que já não vai dar. Os timings falham. Era bom. Para a última hora. Era uma boa Mas ideia. vá, Rita, conta-nos lá. A Maze, o que é? Exato. Sim. Claro, então, a Maze é uma empresa de investimento de impacto portuguesa. Fomos criados em 2013 pela Fundação Carlos Gulbenkian. E na altura nós fomos criados, tínhamos o nome de Laboratório de Investimento Social, e fomos criados com o propósito de criar em Portugal este mercado de investimento de impacto. Lá está, para complementar o trabalho que já era feito nesta área social, mas para trazer aqui novas oportunidades, muito mais de mercado. Entretanto, fast forward há alguns anos, nós temos 3 grandes áreas de atuação. Okay? A primeira área era a que eu falava do lado do espectro, mais no trabalho de setor público, que é o nosso departamento ou área de Government Performance, em que ajudamos o setor público a ser melhor enquanto entidade na sua ação, não é, social, portanto, a ser mais eficiente nas atividades que tem no terreno, ou seja, que consiga maximizar o valor que pode aportar, mas também ser mais eficaz, ou seja, garantir que as atividades que existem são realmente focadas em tentar resolver um problema e não só estar ali a tratar de alguns sintomas, não é? Pronto, mas, ou seja, isto é super simplificado, há imenso trabalho aqui a fazer. Nós trabalhamos muito numa lógica de pagamentos por resultados, que também é um tema super interessante, mas se calhar não faz tanto sentido abordar agora. Mas pronto, há muito trabalho para fazer com o setor público e Portugal tem tido um percurso interessante nessa área. E do outro lado do espectro, no lado mais de mercado, nós temos outras 2 áreas para complementar esta. Uma temos um fundo de investimento de impacto, um fundo de 50 milhões de euros, que se chama Mustard Seed Maze Fund. É uma joint venture entre nós, Maze, e um fundo em Londres. Nós portanto, gerimos em parceria e investimos em startups de toda a Europa que tenham o tal lockstep model, portanto, que tenham um produto ou um serviço que resolva um problema social, enquanto que o modelo de negócio por detrás é sustentável financeiramente e estas empresas têm o potencial de crescer e de se tornarem grandes empresas. A maior parte deles deduz e depois que temos sejam a terceira área, orientados mais à tecnologia, provavelmente, certo? Ou ter pelo menos tecnologia na equação.
Ok, boa. Exatamente. Aqui eu acho que podemos pensar neste nosso lado do espectro, tanto a aceleradora como o fundo, portanto, eles contribuem para a mesma missão, não é? Que é a criação destes, às vezes usa-se o termo Impact Unicorn, unicórnio de impacto. Há pessoas que não gostam do termo porque unicórnio, na verdade, é demasiado agressivo, mas o que interessa aqui é a visão, que é estamos a investir em empresas e acreditamos que empresas que neste momento são startups pequeninas, no futuro, daqui a 10 anos, podem tornar-se grandes empresas, como os Airbnbs e os Ubers desta vida, mas que estejam a resolver um problema social e que tenham toda esta consciência de impacto e de sustentabilidade completamente estratégica e bem sólida, pronto. E quando olhamos para o ecossistema das startups, a tecnologia é vital. Aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, o que nós fazemos é exatamente o que todas as outras aceleradoras ou fundos fazem. A questão é, a nossa especialidade, o nosso vertical, tem esta componente do impacto, mas tudo o resto, estamos a falar de empresas que são iguaizinhas. Alguns dos investidores que investem connosco não têm esta componente do impacto. E o que significa que eles veem exatamente o mesmo valor para obterem os seus lucros, para os seus fundos, que nós. Mas nós vemos para além disso, que nós também vemos a componente do impacto. Ou seja, portanto, esta componente da tecnologia é vital e existem... Portanto, nesse é caso, igualzinha ao nesse caso, ecossistema mais dirias que, tradicional. olhando para as vossas startups, e já vais falar um bocadinho da experiência que já tiveram, porque sei que certamente já passaram por vocês alguns projetos, a forma de avaliar o sucesso dessa startup é parecido ou é semelhante a uma startup comum, e o caminho de sustentabilidade desse negócio, exit ou algo semelhante, também se aplica a todos estes conceitos que nós estamos já habituados, também se aplicam a esse tipo de projetos? Como é que tu medes o impacto? Ou seja, se a medição da parte financeira e de lucro e de sustentabilidade do negócio é relativamente standard, como é que vocês avaliam a outra componente que se calhar não está presente nas outras startups? Ok, então, nós somos o primeiro fundo de investimento de impacto em Portugal, portanto, pela CMVM. Portanto, somos um fundo de venture capital com o cunho de empreendedorismo social. E é importante perceber-se isto porquê. Porque isto significa que, enquanto que nós temos exatamente a mesma estrutura que qualquer fundo de venture capital, nós temos aqui uma outra layer, que é sucesso para nós, enquanto equipa de gestão, implica que nós alcancemos os retornos financeiros que qualquer fundo tem essa expectativa, ou seja, o mesmo nível de retorno, mas que alcancemos também as métricas de impacto. Portanto, nós só vamos receber, por assim dizer, o pagamento no final do fundo, se tudo correr bem, se alcançarmos ambas as métricas. E agora, respondendo à tua pergunta, é ambicioso, claro, mas é lógico, porque é esta a nossa proposta de valor, que nós acreditamos que isto é possível. Claro. E, portanto, tens de pôr, não é? Exato, walk the talk. Your money where your mouth is, não é? É isso que estamos a fazer. Mas então, o que é que significa como é que vamos avaliar então o impacto? Como cash flow. Não existe uma métrica como impact flow, como no mundo financeiro, uma métrica que seja exato, ou o IRR, não é? Pronto, não existe uma métrica que seja aplicável a todas as empresas para medir o seu impacto social ou ambiental. E, portanto, a forma como nós o fazemos é, sempre que há um investimento, nós estudamos muito bem a empresa com os founders e tentamos perceber qual é um ou dois indicadores que fazem sentido, portanto, de impacto social e ambiental, e com os quais eles se comprometem. Isto está alinhado com a sua proposta de valor enquanto empresa. Mas aqueles indicadores vão ser cruciais para a visão estratégica daquela empresa enquanto ela cresce. Estou aqui, deixa-me só pensar aqui num exemplo. Por exemplo, ok, nós investimos numa empresa que é a Renters, e o que a Renters está a tentar fazer está a tentar mudar os nossos hábitos de consumo. Nós somos uma sociedade muito consumista.
os produtos ficaram cada vez mais baratos e, portanto, sempre que precisamos de alguma coisa, compramos, não é? Independentemente do nível de uso que vamos dar. E o que a Renters percebeu é que existe uma alternativa, é que não há necessidade de nós comprarmos tudo o que precisamos de usar, que podemos alugar e partilhar. Portanto, esta é a promoção da economia da partilha, não é? Que já é bastante falada. E eles começaram por criar um marketplace que permite às pessoas disponibilizarem determinados equipamentos que têm em casa ou coisas que têm em casa, que outras pessoas podem precisar por uma questão temporária, pronto, e assim tu consegues fazer algum rendimento extra para ti e ao mesmo tempo estás a permitir que outra pessoa tire valor do teu mesmo equipamento e que não o esteja a comprar. E há aqui uma eficiência, económica, mas uma eficiência de impacto brutal. E não só este marketplace, portanto, começou para ser testado numa lógica um bocadinho peer-to-peer, mas hoje em dia o modelo é bastante mais sólido, porque existem muitas empresas de aluguer de equipamento, que são empresas normalmente pequeninas. E, portanto, eles agora têm todas essas empresas dentro do seu marketplace. Essas empresas têm acesso a uma escala muito maior de potenciais clientes e nós, enquanto clientes, temos uma oferta muito maior ao nosso dispor. Pronto, e é isto que eles estão a tentar fazer. E aqui a métrica de impacto é exatamente, ou seja, está alinhada com a repetição de transações que tu, enquanto consumidor, fazes e o que é que isso significa em compras que tu não fizeste. Ok? Portanto, vamos tentar fazer essa medição. E isso está completamente alinhado, porque se tu não tiveres a aumentar as transações dos teus clientes, claro. Tipo, isto automaticamente significa que eu não fui comprar uma máquina fotográfica para ir de férias e que aluguei a tua, João. Não é? Tipo, isto automaticamente significa que não comprei e isto é impacto, ou seja, e que está tão alinhado com o negócio. Portanto, há algumas empresas, se calhar não é tão fácil, noutras empresas é bastante fácil, não é? E significa muito. E, portanto, é desta forma, ou seja, olhar caso a caso, perceber quais são as métricas que nos dão alguma segurança de que aquela empresa está a ser diferente das outras, do mercado mais tradicional e que não é tão sustentável, e seguir essas métricas. E se houver a necessidade de fazer um ajuste, também não acredito, o nosso fundo existe desde o ano passado, portanto ainda é tudo bastante recente, tenho a certeza que se houver a necessidade de fazer um ajuste para garantir que esta medição está a ser melhor, também acho que poderá existir essa flexibilidade, porque este mercado é tão recente ainda e Rita, que também estamos todos a experimentar, a testar. É recente, o que interessa acho que é muito esta visão. Não sei se em Portugal existirá já alguma empresa sólida, alguma startup sólida que tenha crescido nesta área, não sei, depois se quiseres partilha, mas se não for em Portugal, que empresa é que tu sugerias que algum leigo que não conhecesse a área olhasse como um bom exemplo de uma empresa, de uma startup que tenha crescido e nesse modelo de lock que tu falaste? Deixa-me, antes da Rita responder, eu diria que, não sei se lembraste ou não, João, mas se calhar a Farfetching incluía, se incluir nesse campo de maior destaque. Não sei, porque... porque... Não vamos colocar a Rita em posições difíceis. É assim. Não, é só porque é muito importante também perceber que não existe branco ou preto neste tema e impacto não significa a mesma coisa para toda a gente. E é ok. Acho que devemos ser ambiciosos, mas é assim, há modelos que têm muito mais impacto do que outros e, bom, eu não vou comentar a Farfetch, mas ou seja, eu não a considero como uma empresa de impacto social, mas se calhar existe toda uma responsabilidade de sustentabilidade e está completamente dentro da empresa e eles simplesmente nunca usaram isso como uma bandeira, que também é possível que aconteça. Portanto, teria de conhecer melhor a empresa e não tenho acesso a essa informação. Mas uma empresa pois que eu acho falta que pode aceleração, ser não é? Entretanto, desculpem, Então só um parênteses, eu não acabei de explicar a Maze. E não falei da minha área. Que é a parte também mais gira, que se calhar mais diz aos nossos ouvintes, pelo menos aqueles que são empreendedores. Pronto, porque existe o fundo, que existe o fundo e depois temos a aceleradora, que se chama MazeX, e que no fundo
providencia apoio não financeiro aos empreendedores. Nós trabalhamos com 10 empresas por ano e temos uma equipa extremamente completa, extremamente disponível a ouvir as necessidades destes empreendedores e destas empresas e a apoiá-las no que quer que elas necessitem, obviamente com um foco, ou seja, as empresas que selecionamos já estão numa fase de escala e, portanto, o tipo de trabalho que acabamos por dar tem que ver com processo, estrutura, estratégia, oportunidades comerciais, Mas quando diz já tem fase de angariação de aceleração, investimento, ou seja, sempre não muito são nesta lógica, empresas recursos nascentes, são humanos, empresas que já cultura têm algum interna. footprint no mercado, é isso? Queres-me falar um bocadinho do estereótipo dessa empresa ou dos requisitos Exato, sim. para a candidatura? Posso? Sim, posso falar. Então, é muito importante para nós que o produto já esteja desenvolvido, o produto ou serviço, não é? Que já esteja desenvolvido e que já esteja minimamente validado pelo mercado. As pessoas perguntam-me sempre que métricas é que precisas. Oh, depende, não é? Não existem respostas certas ou erradas, mas tem de haver aqui algum tipo de tração, seja em termos de clientes, seja em geração de receita, depende dos modelos, não é? E das grandes questões que os modelos trazem. Portanto, a parte mais difícil de um modelo, idealmente, já está minimamente testada, não é? Porquê? Porque o nosso programa são 4 meses, bastante intensivos, mas muito focados a ajudar-te a crescer. Se a tua intenção, enquanto empresa, neste momento, ainda for uma fase de descoberta, teste de mercado, o tipo de trabalho que tu vais precisar de fazer vai ser diferente daquele que nós fazemos com os empreendedores com quem trabalhamos. E eu não quero, ou seja, eu sinto que a nossa equipa tem competências para ajudar esses empreendedores. Não é uma questão de não ter competências ou ter, é a questão como o programa está estruturado e a forma como nós, ou seja, estamos preparados para responder. E foi uma decisão estratégica também, tendo em conta a análise que fizemos no mercado, ou seja, do tipo de programas que existem, das necessidades dos empreendedores e destas startups, e sentimos que havia aqui uma oportunidade de empreendedores que estão numa fase agora de profissionalizar, de dar o salto de expansão internacional e que faltava aqui algum apoio com as condições com que nós estamos a dar. Pronto, analisámos aqui uma série de variáveis em que nos podíamos diferenciar para complementar o mercado, portanto, diferenciar do que já existe para complementar, e esta foi a nossa decisão. E, portanto, convém que as empresas tenham, Rita, já alguma atração para mostrar e que estejam prontas a escalar. Duas perguntas sobre isso. E pronto, depois existem outros critérios. Primeiro, como? É fácil encontrar em Portugal, assumo que vocês não tenham só startups portuguesas, mas é fácil encontrar essas startups? 2, como é que esse programa hoje vive num contexto mais de Covid, em que provavelmente tiveram que também adaptar esse programa e essas atividades, não sei, diz-me tu. Então, a MazeX e o fundo são estruturas europeias. Nós olhamos para a Europa enquanto o nosso mercado para a procura de oportunidades e para investimento e para o crescimento das empresas. Portanto, não nos focamos apenas em Portugal. Obviamente, Portugal é um país importante, mas não tem uma importância maior que outros, porque olhamos para a região como um todo. Existem cá em Portugal bastantes empresas e é um mercado muito interessante. Em Dirias que é mais fácil ter impacto porque somos mais pequenos? É um mercado muito interessante. Ou seja, é mais fácil mudar a este nível. de forma significativa uma sociedade por ela ser mais pequena? Ou... Isso é um ponto super interessante e é algo que nós nos debatemos, com o qual nós nos debatemos muito, em particular no que toca ao setor público, porque muitas vezes pensamos que Portugal é um país tão pequenino, são 10 milhões de pessoas, 11, não é? de população. Os problemas têm uma escala tão pequenina que devíamos, quando olhamos para Portugal como o test bed, não é? Como a oportunidade de testar soluções, temos de tomar esta oportunidade, certo, e tentar testar, usar Portugal como um case study de tentarmos erradicar alguns problemas, porque é suposto ser possível. Se não for aqui, então em mercados maiores há de ser difícil. Do ponto de vista de empresas, Portugal tem os desafios que o ecossistema da startup mais tradicional tem, não é? Que é um mercado muito pequenino. Ainda mais e como fica, nós aqui né? combinamos o impacto social e a sustentabilidade financeira,
Portugal não é um mercado incrível. Pronto, ou seja, não é que mais pequeno fique, mas é difícil para a sustentabilidade financeira. Mas é muito interessante para tu testares inovações. E o que eu acho que acontece cá em Portugal é que há uma grande consciência sobre o tema do impacto. Tens muitas entidades já a trabalhar isto há alguns anos. Existe aqui um hub muito interessante de os digital nomads que vêm para cá. Ou seja, eu não conheço ao nível que eu não conheço outras realidades à profundidade que conheço, em particular a Lisboa, mas pelo que eu percebo, em especial falar com estrangeiros que se mudam para cá ou que visitam Lisboa e Portugal como um todo, a percepção é que realmente Portugal está muito vivo, não é? Neste tema, que é uma coisa muito boa. Portanto, isto para responder à tua pergunta de que sim, existem muitas empresas cá, estão a crescer muitos projetos em Portugal. A questão é que, de um ponto de vista de sustentabilidade financeira e de crescimento, estas empresas têm aqui um desafio. Portanto, têm automaticamente, eu estou a generalizar, claro, há exceções, mas idealmente elas têm de se internacionalizar. Mas temos equipas maravilhosas, com talento incrível, ideias muito, muito boas e, portanto, sim, é um mercado bastante interessante. É um mercado pequenino, não é? Quando olhamos para outros países que têm uma população maior, certo. aí também, por uma questão de probabilidades, se calhar têm mais, mas Portugal é muito, muito rico. E como é que estão a reagir então à parte do Covid? Ou seja, o vosso programa era presencial? Sim, ou então, o mudaram alguma programa coisa no era programa? em Lisboa. Nós trazíamos, pronto, as startups vinham e passavam 3 meses em Lisboa. E obviamente que este ano não pudemos fazer, acabámos por adiar até o começo do programa, que ia ser em maio, só para ganharmos algum tempo, para nos podermos preparar melhor, fazer online, também perceber como é que a situação ia modificar-se, e decidimos, obviamente, fazer tudo remotamente. E foi tão interessante porque percebemos que, na verdade, remoto funciona muito melhor que presencial. E há uma série de razões. É assim, nós ainda temos a noção que agora temos de testar esta hipótese, não é? Que nos parece fazer sentido, temos de testá-la num contexto não Covid, em que se calhar as pessoas não têm tanta paciência para o online. Bem, há aqui uma série de incógnitas que eu estou bastante confiante, mas há incógnitas que nós não sabemos como é que vai ser a sociedade pós-Covid. Mas as razões que nos dão bastante confiança de que o programa remotamente vai funcionar, porque no próximo ano vai ser remoto por opção, não por necessidade, como foi este ano. As razões são: um programa de aceleração tem de ter como principal foco e missão apoiar os empreendedores e as suas equipas a fazer o melhor trabalho naquilo que estão a fazer, portanto, a exponenciar aquilo que já têm. Isso implica que, ou seja, que os empreendedores estejam onde têm de estar para gerir as suas empresas. Não é? Nós pedíamos que eles viessem para Lisboa durante 3 meses. Exato, nós pedíamos Sobretudo que eles quando eles estão viessem na para fase de Lisboa. crescimento, não é? E nem sempre, às vezes Lisboa fazia todo o sentido, mas nem sempre fazia. E haver essa restrição, nós já percebemos que era contra-intuitivo. E, portanto, agora o online permite-nos que eles estejam onde têm de estar. Idealmente não estão na Nova Zelândia, senão é um bocadinho complicado estar a trabalhar às 3 da manhã. Mas pronto. Do time Portanto, zone, isto é o do time primeiro zone, né? fator. O segundo, prende-se com a nível de o tipo de trabalho que nós fazemos é muito individualizado, como eu expliquei, ou seja, é muito de ouvir os empreendedores, perceber quais são as necessidades que vocês têm, que desafios, como é que vos podemos ajudar, e muitas vezes, portanto, a nossa interação acaba por ser muito por reuniões, one-to-one, ou com algumas pessoas, e é muito viável pelo Zoom ou por qualquer outra ferramenta, ou seja, é muito viável fazer estas reuniões online. Claro que se perde sempre qualquer coisa que o presencial traz, mas não é crítico. E tendo em conta a vantagem de estarmos, bem, do nosso lado também podermos envolver pessoas que não estivessem em Lisboa, isto traz uma eficiência enorme, não é? E por outro lado, o terceiro ponto é o facto de, quando nós estamos a trabalhar com uma empresa, bem, quando estamos a trabalhar, em particular com uma empresa early stage, que já tem uma equipa, para além dos 2 founders, imagina, idealmente tu estás a apoiar o crescimento dessa equipa e não estás só a trabalhar com 1 ou 2 founders. E quando temos um deles,
Quando E temos eles um não modelo podem vir todos para presencial, Lisboa. pedes um ou dois founders, ou uma ou duas pessoas, vai. Idealmente os founders precisam de Claro. algum poder de decisão, mas estás só a trabalhar com essas pessoas. E isto, se calhar, até cria mais entropia do que ajuda. Enquanto que neste formato, claro que eu estou a generalizar e estou a falar da nossa experiência, ok? Não estou a criticar outros modelos, mas foram aprendizagens. Neste modelo remoto, nós temos a possibilidade, obviamente que os nossos principais pontos de contacto são os founders na mesma, mas temos a possibilidade de, se estamos a tratar de um tema de digital marketing, de ter o responsável ou a responsável de digital marketing na reunião, como é óbvio. E temos vários workshops, como qualquer programa de aceleração tem, e no modelo online, os empreendedores têm a possibilidade de envolver as suas equipas como uma oportunidade de educação, de aprendizagem. É brutal. E é bastante óbvio, não é? Mas nós tínhamos muito medo da execução. A execução correu muito bem. Claro. O que é que falta? Falta a componente de comunidade, o contacto pessoal e conhecer-nos todos, claro, não é? E, portanto, a forma como nós vamos dar a volta a essa situação é criarmos uma semana presencial em Lisboa, no início do programa, em que os founders vêm, e é uma oportunidade para criarmos um sentido de grupo, para nos conhecermos, criarmos relação, para eles poderem fazer algum networking. Depois cada um volta para onde quer. Se eles quiserem ficar em Lisboa, nós temos a parceria com a Casa do Impacto, que é um excelente coworking em Príncipe Real, é maravilhoso, com outros empreendedores de impacto, portanto eles podem ficar. Se quiserem voltar para os seus países, voltam. Nós continuamos a trabalhar com eles. No pós-programa temos o International Roadshow, em que visitamos algumas cidades na Europa. Normalmente significa que participamos em conferências, a Mazex paga pela participação dos founders e os voos, a estadia, etc. E é uma ótima oportunidade para eles aumentarem o seu networking. E é volta a ser uma boa oportunidade de comunidade, de estarmos lá todos presenciais. E, portanto, parece-nos, claro, temos de estar, mas parece-nos que este é um formato que vai funcionar muito bem. Estamos otimistas. Boa. Rita, estamos a aproximar da hora e eu vou-te, antes de lançar o nosso Automation Challenge, eu gostava de não te safar àquela pergunta que te fiz, que é, diz-me um ou dois projetos que te inspirem dentro dessa tua área e porquê, e quase como desafiando a nossa audiência a conhecer mais sobre eles. Então, eu estava aqui agora a relembrar-te dessa pergunta. Eu acho que uma empresa que é bastante interessante e que já faz este trabalho há muito, muito tempo é a Patagónia. Que é uma empresa que tem uma grande consciência, ou seja, eles conseguiram entender, ou seja, conseguiram perceber que o mercado de roupa desportiva e de montanha tinha alguma ineficiência, não é? E que estava muito marcado também pelo fast fashion. E começaram a perceber como é que podemos aliar, ou seja, esta nossa paixão por este tema e queremos fazer parte desta indústria, mas como é que podemos ser melhores de um ponto de vista de sustentabilidade. E, portanto, como é que nos podemos diferenciar e ter uma proposta de valor diferente. E eles já, há muitos, muitos anos, eles são os dos primeiros a terem esta consciência. Já criaram um sistema de... Ou seja, tu quando compras uma peça da Patagónia, é como se tu tens uma garantia vitalícia, não é? Se o teu casaco se estraga, tu podes pedir para eles te arranjarem. Portanto, já existe esta noção de não precisas deitar fora comprar outro. E eles, enquanto empresa, têm uma cultura brutal, e nós estudamos muito a cultura deles porque é muito inspiradora, muito focada no propósito, mas também muito focada no desenvolvimento das pessoas e na criação de uma comunidade interna e investir no ser humano, não é? Que são as equipas deles. Mas também com uma consciência do seu papel enquanto ator na sociedade muito grande. A forma como eles reivindicam o papel dos impostos que as corporações devem ter ou não, muito nos Estados Unidos, a forma como acabam por contribuir para a sociedade à sua volta, o papel educacional que têm para com os seus clientes, mas também o ecossistema como um todo, não é? A sociedade é um grande exemplo de uma empresa que no final do dia vende casacos, barretes de... Pois, curiosamente, era isso que eu ia dizer. Curiosamente é uma empresa de vestuário, não é? E não deixa de ser curioso que tenhas apontado isso. Para quem não conhece, uma empresa de vestuário, não é? De casacos e gorros. Mas é isso. Nós vamos precisar sempre de roupa. Mas não precisamos é do disparate de peças que se calhar acabamos por comprar e a forma como usamos. Ou seja, dei este exemplo, se calhar há outros melhores, mas este
é assim o mítico, não é? Que se calhar não é o melhor em termos de modelo de impacto, não é o mais espetacular, não é o que tem, se calhar, o impacto mais presente, mas enquanto empresa, enquanto exemplo, enquanto aplicação de valores, epá, eles são uma empresa que me inspira e que eu acho que na mais, ou seja, gostamos bastante deles, não quero estar a generalizar, mas acho que sim, acho que é um bom exemplo para ser estudado. Boa, boa. Portanto, tem que encontrar uma atividade que seja subir a Serra de Sintra na vossa semana de imersão para que possam usar o equipamento deles e fazer aí um Exato. cross-sell e também um exemplo de impacto. Rita, para concluirmos a nossa conversa, já estamos. Hoje vou conseguir me disciplinar a mim próprio, estamos a 5 minutos do fim. Gostava de te perguntar, lançar-te o nosso Automation Challenge. E o nosso Automation Challenge, no fundo, existe para dar à nossa audiência aqui um conjunto de recomendações ou de sugestões em 3 formatos diferentes para conseguirmos abarcar toda a gente. Então, o que é que eu te perguntava? Perguntava-te uma personalidade que tu aches inspiradora a seguir, um podcast que tu aches interessante recomendar a alguém que ouça e um livro que as pessoas possam oferecer no Natal. Então, a pessoa que eu vou apontar é o Sir Ronald Cohen, que é assim, o pai de investimento de impacto, e acho que é, ou seja, ele tem muitos podcasts e também tem muitos livros, e os livros são muito bons, e acho que e acabam por ser uma boa descrição do ecossistema, e ele tem vários, em vários momentos, portanto, muito no início a explicar porque é que ele começou a criar, ele vinha de private equity, que era assim o pai da private equity também, e de repente começa a criar e a ver esta oportunidade. E explica, alguns dos livros deles explicam o porquê desta oportunidade, e agora ele lançou um que se chama Impact, que explica o que é que já existe hoje em dia e o que é que pode ser feito para além do que está a ser feito, pronto. Que é bastante interessante. Mas eu mencionei como a personalidade, mas tenho outro livro. Portanto, para o outro livro, eu pensei, só para sairmos do mundo das startups, eu pensei no livro da Malala, no Eu Malala, porque quando nós falamos em impacto social e ambiental, às vezes, ou seja, em particular quando estamos a falar de startups desta área, ficamos muito focados na tecnologia, no modelo de negócio, também no impacto, obviamente, está sempre muito presente, mas esquecemos-nos, não sei se nos esquecemos, mas não nos podemos esquecer da dimensão dos problemas sociais que existem. E a história da Malala para mim, é uma história brutal, de uma coragem enorme, de uma curiosidade intelectual muito grande. Portanto, uma miúda que vive no Paquistão e que começa ou seja, a tentar fazer face aos talibã e a cooperar com a BBC, etc., enquanto jornalista, mas estamos a falar de uma miúda de 10 anos praticamente, ou seja, que não tem medo e que enfrenta e que faz palestras tipo, sobre o tema da educação feminina, ou seja, completamente à frente do seu tempo, por assim dizer, tendo em conta o seu contexto e com uma coragem brutal. E isto, quando nós olhamos no mundo mais ocidental, se calhar são problemas sociais que quase nem nos passam, não são muito presentes, não é? Que uma menina não possa ir à escola e que não tenha os mesmos direitos. E eu acho que é muito importante nós termos noção da dimensão dos problemas que existem muito para além daquilo que está à nossa volta. E histórias de coragem como esta e de pessoas como a Malala, que não é necessariamente uma empreendedora típica, não é? Que nós falamos, mas que é mais que uma empreendedora, não é? Que vai mesmo à luta e literalmente. E eu acho que é muito, muito inspirador. E o podcast é olha, eu vou sugerir o Impact Alpha, que é um podcast americano sobre impacto, sobre impact investing, que é muito interessante, eu gosto muito de ouvir. Eles falam sobre este mercado, é muito americanizado, mas eu acho que... Como todos os podcasts americanos como em tudo na América Não, mas eu estou a falar também em termos de conteúdo, ou seja, da visão deles de investimento de impacto, que é ligeiramente diferente de algumas percepções ou da definição que às vezes temos aqui na Europa, mas
mas o que interessa é a visão. Eu acho que eles têm uma visão um bocadinho mais ambiciosa, maior, toda maior lá. Eu acho que é muito interessante a forma como eles tratam este tema, como falam de tendências, como dão exemplos. Eu recomendo a ouvirem. Eles têm um podcast que é diário, assim, com notícias rápidas sobre este tema, ou seja, e vai-nos dar uma visão de que, na verdade, este é um mercado que está em grande crescimento e que representa bastante já hoje em dia. E acho que para alguém que tenha curiosidade sobre este tema vai gostar. Boa, Rita. Obrigado, foi uma conversa fabulosa. Sinto-me muito mais dentro do assunto e muito mais curioso por saber mais. Certamente que muitos dos nossos ouvintes vão partilhar este sentimento no fim desta entrevista. Queria-te agradecer, Aníbal, também a ti, mais uma vez, e até à próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos.